Paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, irmãos. Amém. Glória a Deus. Tempo de tantas notícias, né? É bom que a gente ouça o Senhor, é bom que a gente se aquiete nele, né? É bom também que a gente seja prudente, é bom que a gente também obedeça, né? A palavra diz, é melhor obedecer do que sacrificar. Então, tudo isso eu penso que é um ensino para a igreja, é um aprendizado para nós. Acho que nunca passamos algo parecido, né? Mas não há motivo para desespero, nós precisamos nos tranquilizar no Senhor, amém? Eu quero compartilhar uma palavra com os irmãos que iria compartilhar no acampamento, né? É muito legal quando isso acontece, quando não dá tempo de ministrar aquilo que a gente preparou, porque é sinal que o Senhor fez mais do que a gente estava esperando. É sinal que Ele foi além das nossas expectativas, e eu sempre oro mesmo para que isso ocorra, né? Para que o Senhor venha mesmo com graça, se manifestando e trazendo palavra ali, trazendo revelação, e depois a gente ministra o que a gente tem para ministrar. E eu me lembro bem, né, quando os irmãos colocaram ali o assunto do acampamento, né, sobre sermos filhos de Deus. E rapidamente, quando nós começamos a meditar sobre o assunto, o nosso cérebro vai trazendo os versículos, vai trazendo as palavras sobre filiação, né, sobre o espírito que nós recebemos de adoção, né, sobre termos recebido esse espírito de coragem, né, de filhos, não o espírito de temor. E eu me lembro que eu estava meditando, né, sobre aquilo que o Senhor queria trazer para a igreja, e uma das palavras que o Senhor me trouxe foi aquela que eu ministrei no encontro, sobre sermos chamados ali para um relacionamento com o Pai, né, filho com o Pai. Não basta nós sermos salvos, não basta nós sermos ali justificados, não basta nós sermos abençoados, parte ou ativos, né? Cristo Jesus, o justo, morreu pelos injustos para conduzir-nos a Deus. Deus quer, no final das contas, um relacionamento de pai e filho. E quando eu estava meditando sobre o assunto, o Senhor me trouxe para algo que me surpreendeu, né? A segunda palavra que Ele me deu não fala muito sobre os filhos, mas fala muito sobre o Pai. O Senhor me trouxe ali palavras a respeito dele mesmo, a respeito do caráter dele, a respeito de quem ele é, para nós nos apegarmos um pouco mais fortemente, né? Então eu queria ministrar para os irmãos sobre fé e relacionamento, conhecendo o caráter e os atributos do nosso Pai. Eu vou falar sobre alguns deles aqui. E até antes de ministrar, eu pedi até autorização para o Dani para estar estimulando os irmãos que puderem a comprar essa literatura, a lerem essa literatura de Tozer. Se chama O Conhecimento do Santo, e eu super indico esse livro. Eu tenho para emprestar, se os irmãos precisarem. O único detalhe é que quando eu impresso o livro eu coloco data para devolver, e assim, eu cobro porque eu sou meio chato com os meus livros, mas eu impresso para os irmãos sem problema nenhum. Mas por que eu quero ministrar a respeito desse assunto? Por que eu penso que o Senhor quer que a gente aprenda um pouco mais sobre esse assunto? Há uns tempos atrás, os irmãos sabem, passei por períodos de tribulação, períodos difíceis, e eu me peguei em alguns momentos temendo. Eu me peguei em alguns momentos tendo receio, tendo dificuldades emocionais, dificuldades para dormir, né? E todo mundo vai falar, André, mas isso é extremamente normal, porque nós cremos no Senhor, mas também somos humanos. O próprio Cristo passou, né, antes da cruz ali, por uma situação no Getsemane, onde ele ora e chora, e ele diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E eu aceito esse argumento, ele é válido para quem está passando por tribulações. Nós não devemos pensar que nós somos tão bons assim, ou tão super-heróis assim, que nós não vamos sofrer por nada. Isso é uma utopia. Mas esses momentos me fez lembrar de uma frase
né, de um irmão que eu estava vendo algumas ministrações dele. Esse irmão se chama César Cornegliani. Corneglia? César Corneglia. Amém. Por aí. E ele tem uma série de ministrações muito abençoada no YouTube que se chama Ansiedade e Paternidade de Deus. É uma série abençoada. Se os irmãos quiserem ouvir durante a semana, indico muito. E ele tem uma frase, né, que vou confessar para os irmãos aqui um pecado. A primeira vez que eu ouvi ela, eu fiquei um pouquinho com raiva desse irmão, de tão simples que é a frase. Ele diz o seguinte: toda a ansiedade nossa é fruto de nossa falta de fé na paternidade de Deus. Toda a ansiedade que nós temos é fruto de uma falta de fé na paternidade de Deus. E por que eu fiquei com raiva? Porque é muito simples. Nossa, mas esse irmão está com a razão. Toda a minha ansiedade é falta de fé da minha parte no que Deus disse, na paternidade de Deus. E por mais que pareça simples, isso não é simplista, isso é real. Porque de fato, se nós cremos na palavra, e se de fato eu creio naquilo que o Senhor me disse através da palavra, se eu creio nessa paternidade de Deus, nesse caráter infalível de Deus, nessas características absurdamente poderosas de Deus, eu não deveria andar tão ansioso com as coisas. É interessante a gente perceber o seguinte, né? Se, por exemplo, aqui vou pegar a Estherzinha ali, né? Quantos anos você tem, Esther? 13 anos. Por exemplo, se o teu pai ou tua mãe te pegam na escola, te buscam na escola aí. Mas, por exemplo, se o pai ou a mãe da Esther dizem para ela o seguinte: filha, olha, você vai na escola hoje e você estuda de manhã ou de tarde? De manhã, e meio-dia eu passo te buscar. Você vai na escola e meio-dia o pai passa a te buscar. O que a Esther faz? Ela termina a sua aula e fica tranquila esperando até meio-dia o pai dela chegar. Amém? Você fica muito preocupada assim, se teu pai vai chegar, se não vai chegar, vai vir? Não. E por que ela não fica preocupada? Estou pegando aqui um exemplo humano para trazer para a realidade espiritual. Por dois fatores. O primeiro é que ela confia no pai dela. Ela conhece o pai dela. Ela sabe que o pai dela tem caráter. Ela sabe que o pai dela cuida. Ela sabe que o pai dela não é um pai desleixado. Ela sabe que o pai dela é confiável. Então, se o pai dela falou que vai buscar ela meio-dia, ela não vai estar se descabelando às 11h59. Ela vai estar tranquila. E o segundo ponto é que ela sabe que o pai dela tem condições de buscar ela. O pai dela tem um veículo, o pai dela tem o tempo disponível ali no serviço, é o tempo que ele sai, ele busca ela e traz para casa. Então essas duas questões trazem tranquilidade ao coração de uma filha em relação ao que o pai falou que vai acontecer. Amém, Esther? Por isso ela fica tranquila, ela não fica ali desesperada. É algo simples isso, amados? É simples, não é? É extremamente simples. Só que se nós formos colocar para o nosso relacionamento com o nosso Pai, com o Senhor, é exatamente isso que deve nos trazer tranquilidade quanto à paternidade dele. Primeiro, as coisas que ele disse a nosso respeito, as coisas que ele disse a respeito do cuidado dele sobre nós, e a gente vai ler algumas delas aqui, e o caráter perfeito do nosso pai, porque por mais que a Esther tenha um bom pai, né, o Marcelo, a palavra diz que numa hora ali onde Jesus está falando com os discípulos, se vocês que são maus sabem dar bons presentes aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial que é bom. Então a questão é que se nós temos essa tranquilidade quando se trata do nosso pai terreno, que tem lá as suas falhas, as suas dificuldades, mas sem o seu caráter, quanto ao nosso Pai Celestial,
nós deveríamos ficar muito mais aquietados. Amém? Os irmãos estão compreendendo? E eu queria, depois desse exemplo do que significa esse acreditar, do que significa esse entender, esse crer no Senhor, eu queria ler algumas coisas a respeito de Deus. E é uma responsabilidade muito grande aqui falar do Pai na presença dos filhos e do Pai, porque o Senhor está aqui. Amém? Mas alguns argumentos, algumas características do nosso Pai e do agir do nosso Pai. Eu trouxe aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 atributos, 10 características do agir do nosso Deus. Amém? A primeira dela, abra comigo em Salmos 119, 68. Nós vamos ler muitos salmos, e eu queria estimular os irmãos, não sei se já estão em alguma leitura bíblica anual, mas Salmos 119, 68. Mas poucos livros revelam tanto a paternidade e o caráter de Deus quanto o livro de Salmos. E Salmo 119, 68 fala a respeito do primeiro ponto que nós precisamos saber do nosso Pai. É que o Pai é bom. Salmos 119, 68, eu estou na NVI, pode ser que seja um pouquinho diferente, mas diz assim: Tu és bom, e o que fazes é bom. Ensina-me os teus decretos. Vamos repetir? Repita comigo a palavra bom. Tu és bom, e o que fazes é bom. Pertinho daí para frente, Salmo 145, 3, diz também: é isso mesmo? 145, 13, desculpa. 13. Salmos 145, 13. Diz aqui: o teu reino é um reino eterno, o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo o que faz. Vamos repetir: o Senhor é bondoso em tudo o que faz. Primeiro ponto que eu gostaria de ressaltar com os irmãos. Amados, nós temos um Pai que é todo-poderoso e que é bondoso em tudo o que faz. Amém? Todas as suas ações são baseadas em sua bondade. Mesmo o seu juízo, mesmo a sua correção, mesmo a sua disciplina sobre nós, é carregado de algo que está no caráter de Deus. Deus é bom. Amém? Deus é bom. E tudo o que Deus faz, tudo o que Deus age, em tudo onde o Senhor está agindo, é tocado pela sua bondade. E essa é uma característica, isso é um atributo de Deus que nós precisamos confiar. Eu estou sendo cuidado, eu estou sendo acompanhado, eu estou cheio do Espírito deste Pai, que é bom e que nunca deixará de ser bom em suas ações. Amém? Vou um pouco rápido por causa do tempo, mas depois eu passo as passagens para os irmãos. Segundo característica do nosso Senhor é que Ele é um Senhor misericordioso e que Ele escolheu agir, Ele escolheu se relacionar conosco pela via da misericórdia. Salmos 130, versículos 3 e 4. Diz aqui: se tu, soberano Senhor, registrasse os nossos pecados, quem escaparia? Mas contigo está o perdão, para que sejas temido.
Salmo 143, 2. Diz: mas não leves, Senhor, o teu servo a julgamento, pois ninguém é justo diante de ti. Quem está dizendo isso ao Senhor não é um ladrão diante de um juiz. Quem está dizendo isso ao Senhor é um adorador no momento de adoração. E por que é importante a gente entender que diante do Senhor não há alguém que seja plenamente justo, e isso não se torna um impeditivo para Deus se relacionar conosco? Para nós entendermos que a via que o Senhor escolheu para lidar conosco foi a via da misericórdia. Como foi falado, naqueles dias de acampamento, eu trouxe ali algo a respeito do Evangelho, e o Senhor cumpre a sua justiça em seu Filho, cumpre a sua justiça em Cristo, Ele derrama a sua ira no Filho, para que eu e você pudéssemos alcançar misericórdia através de Jesus. E por que é bom eu saber disso? Porque esse Senhor que me aceitou por misericórdia, Ele vai continuar se relacionando comigo por misericórdia. Amém? O Senhor que te alcançou por misericórdia. Como é que é meu relacionamento com Deus a partir do batismo? Continua sendo baseado no perdão e na misericórdia de Deus. Ele nunca deixará de ser misericordioso. Tem uma passagem, não vou ler agora, mas diz que o Senhor, diferentemente de nós, tem prazer na misericórdia. Ele tem prazer. Dá para a gente entender isso? Talvez dá, talvez não dá. Por quê? Porque a gente, quando precisa ser misericordioso, quando alguém pisa no nosso dedinho, quando alguém bate no nosso carro e não tem condições ali de acertar e a gente está sem seguro, não é fácil da gente ter misericórdia. Ou é? Não é, né? Mas o que a gente tem que entender? Deus, o nosso Pai, Ele não é como a gente. Nós estamos sendo transformados à imagem do nosso Pai. Mas o Pai tem características que estão muito superiores a nós. Diz a palavra que Ele tem prazer na misericórdia. Amém? Então, sempre, amados, que houver arrependimento no teu coração, haverá misericórdia no coração do Pai. Amém? Segunda característica do nosso Pai é que Ele é um Pai misericordioso. Algo que sempre me chamou a atenção sobre essa característica do Pai. Quantos aqui conhecem ali a história de Jonas, que foi engolido por um peixe grande? Quantos aqui fizeram escola dominical, desenharam a baleia, fizeram um teatrinho, né? Tem até uma musiquinha que as crianças cantam, né? Jonas era um pregador, ia onde mandava o Senhor, mas um dia desobedeceu. Para onde que ele foi? Foi para Tarsis contra o que disse Deus, alguma coisa assim. Mas sabe uma coisa interessante no livro de Jonas, amados? Não precisamos abrir. Depois os irmãos pegam para ler, acho que são 4 capítulos. Jonas é ali colocado por Deus para ir a Nínive, trazer uma palavra de juízo, amém? Para Nínive, dizendo que Nínive seria consumida pelo Senhor por causa dos seus pecados. A gente conhece a história. Jonas pega o barquinho, né? Ele vai para Tarsis, foge do Senhor. O Senhor falou: eu falei para você ir, você vai, né? Vem uma tempestade, ele cai ali, um peixe grande, pega Jonas e vomita Jonas ali perto da região onde Jonas precisava ir. Jonas prega, Nínive se arrepende, Deus não traz juízo contra Nínive e perdoa os ninivitas. No capítulo 4 é uma coisa interessante. Jonas fica bravo com Deus. Jonas fica bravo com Deus. E Jonas fala assim para Deus. Quando Jonas vê, Jonas era encardido também, né? Jonas era encardido. Quando Jonas vê que o povo se arrependeu e Deus perdoou, ele ficou bravo. E ele fala o seguinte: eu
falei que isso ia acontecer. E por isso eu fui para Tarsis. Ele fala o seguinte para Deus: eu sabia que ia ser assim. E porque ia ser assim, eu não queria ir lá. Porque, ele fala, és Deus compassivo. És Deus misericordioso e te arrependes do mal. O que ele fala para Deus? Deus, eu não queria ir para Nínive porque eu te conheço. Olha só. Ele errou, amados. Ele errou de não ir para Nínive. Ele devia ter ido. Deus mandou, vai. Mas ele não errou em conhecer o caráter do pai dele, porque ele acertou. Nesse ponto ele falou: eu sabia que o Senhor ia perdoar os ninivitas, porque tu és Deus compassivo. Então o que ele fala? Deus, o que a gente precisa aprender com Jonas? O nosso Deus é um Deus compassivo, abre um parênteses bem grande, quando existe arrependimento. Amém? Deus é compassivo quando existe arrependimento. Então esse é o segundo ponto do caráter do nosso Deus, que diz que Ele é misericordioso. O terceiro ponto é que Deus faz o que é necessário. Abra comigo em Mateus 24, 6. Tudo que Deus faz, amados, Deus não perde ficha, Deus não perde tempo, Deus não está brincando, mas é segundo a necessidade. Diz aqui, a respeito dos sinais do final dos tempos. Só faltou o coronavírus aqui na descrição. Está rodando. Mas diz aqui, Mateus 24, 6. Jesus nos diz: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo, pois é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Em 1 Pedro diz que nós passamos por tribulações, não precisam abrir, mas 1 Pedro 1,6 diz: nisso vocês exultam, ainda que agora por um pouco de tempo seja necessário serdes entristecidos por todo tipo de provação. O que nós podemos descansar em Deus, amados? Nada, absolutamente, que Deus faz, absolutamente nada do que Ele faz é desnecessário. Amém? Nossa, mas e as tribulações que eu estou passando? Nada, absolutamente nada do que Deus faz é desnecessário. Se Deus fez, se você está passando, se é aquele o caminho que o Senhor te leva a andar, se é passo verdejante ou se é a sombra da morte, amados, nós precisamos descansar no que a palavra diz. Tudo o que Deus faz é necessário que seja feito. Amém? Então Deus faz o que é necessário, é uma característica de Deus. O quarto ponto, Deus age apoiado em sua justiça. Salmos 97, 1 e 2. O nosso Pai não é injusto. O nosso Pai não tem dois pesos e duas medidas. O nosso Pai não puxou os brasileiros, os políticos brasileiros, mas Ele é um Pai bom e justo. Salmos 97, 1 e 2 diz: o Senhor reina, exulte a terra, e alegre-se as regiões costeiras distantes. Nuvens escuras e espessas o cercam, retidão e justiça são a base do seu trono. O Senhor está assentado num alto e sublime trono. Quais são as bases desse trono? Retidão e justiça. Tudo o que o Senhor faz é absolutamente justo, porque procede do seu caráter, que é perfeitamente justo. Esse Deus justo, por escolher a via da misericórdia, escolheu fazer em Cristo Jesus a nossa justiça. Mas entendam bem, amados, o Deus misericordioso nunca deixou de ser justo. Amém? É bom nós entendermos isso. Por quê? Porque esse Deus lá em Gênesis promete punir o pecado e punir a desobediência com a morte. Esse Deus cumpre essa promessa, Ele cumpre a sua justiça. A única diferença é que Ele cumpre essa justiça em si mesmo,
nos oferecendo a via da misericórdia. Então nós precisamos entender que quando nós nos relacionamos com o Pai, nós não precisamos ficar com medo de que Ele seja injusto conosco, porque justiça e retidão são a base do seu trono. Amém? Uma outra verdade que deveria fazer com que a gente andasse mais tranquilo: todas as coisas que esse Deus faz cooperam para o nosso bem. Romanos 8, 28 diz: sabemos, pois, que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Ora, se nós somos filhos, nós somos chamados. Se nós somos filhos, nós somos aqueles que ouviram o chamado do Senhor e se sujeitaram, se arrependeram dos seus pecados e creram. Portanto, se eu sou alguém que está no propósito do Senhor, eu preciso entender que todas as coisas, e todas as coisas, é muito interessante isso, nós entendemos que significa todas as coisas, amém? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quantos amam a Deus aqui? Essa palavra é para você, amém? É para nós. Ah, mas isso, mas aquilo. Senhor, tua palavra está escrito: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Se eu te amo, eu preciso ter só essa convicção, que eu amo o Senhor. Se eu te amo, se eu sou chamado segundo o propósito do Senhor, eu preciso me tranquilizar nisso. O Senhor está no controle das coisas. Ele age em todas as coisas para o meu próprio bem. E continuando esse versículo diz que todas essas coisas que agem a nosso favor acontecem para que aqueles que de antemão Ele conheceu, Ele os predestinou para serem transformados conformes à imagem do seu Filho, a fim de que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, em todas as situações, esse nosso Pai está agindo para quê? Para te transformar à imagem de Cristo. E isso é bondade dele. Amém? Um outro ponto interessante a respeito do nosso Pai. Abra comigo em Mateus 10, 29 ao 31. Jesus está falando aqui a respeito do medo, a respeito de temermos. Vamos começar desde o 28. E é interessante nós percebemos que Jesus não quer que a gente viva com medo. Amém? Fala para o teu irmão: Jesus não quer que você viva com medo. Amém? Ele não quer. Eu sei que nós temos situações, mas eu tenho procurado me lembrar disso diante das situações. Espera aí, Jesus não quer que eu fique com medo. Ele diz aqui em 10, 28, não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes temam daquele que pode destruir tanto a alma quanto o corpo no inferno. E no 29 ele diz, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, ou no grego um asse. Contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados. Portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Aleluia! Esse é o argumento de Jesus, para que a gente não tema. E o argumento de Jesus é o seguinte: olha, vocês têm um Pai que os ama. Os ama tanto a ponto de cuidar tão detalhadamente de vocês, que esse Pai sabe até quantos fios de cabelo vocês têm na cabeça. O que Jesus está querendo dizer aqui? O cuidado de Deus com a gente não é desleixado, não é geralzão, não é, vou cuidar do pessoal lá de Rio Preto, vou dar uma chuva. É geral, mas também individual, a ponto dele conhecer os nossos mínimos detalhes. E o que Jesus está nos dizendo é que esse Pai que nos ama no detalhe, nada foge do agir dele.
Nada quer dizer nada mesmo. Ele diz aqui até o caso dos pardais que caem, dos pardais que morrem. Ele fala, olha, nem um passarinho morre se Deus não concordar. É lógico que aqui eu não estou querendo dizer que Deus é aquele que está por trás de todas as situações, por trás das situações ruins, por trás de um coronavírus, por trás de uma doença. Não, o que eu estou querendo dizer para os irmãos é o seguinte: nada pega Deus despreparado, nada pega Deus de surpresa, nada é capaz de tirar o controle das mãos do nosso Pai. Amém? Nada, absolutamente nada. E esse Pai nos ama, nos escolheu amar em Cristo Jesus. Então, um outro ponto aqui é que nada sai do controle do nosso Pai. Ele nos conhece nos mínimos detalhes. Amém? Até os fios da nossa cabeça estão contados. Esse é o nosso Pai. O oitavo ponto é que esse Pai se comprometeu totalmente com o nosso cuidado. Abra comigo em Isaías 46, 3 e 4. Escute agora o Pai falando contigo. Diz aqui: escute-me, ó casa de Jacó, todos vocês que restam da nação de Israel, vocês a quem tenho sustentado, desde que nasceram, desde que foram concebidos, e que tenho carregado desde o seu nascimento. Escutem bem, ó casa de Jacó, mesmo na sua velhice, quando tiverem cabelos brancos, sou eu aquele que os susterá. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei e eu os salvarei. Quem está dizendo isso? O nosso Pai. Eu os fiz, eu os levarei, eu os sustentarei, eu os salvarei. Amados, quem está nos dizendo essa palavra é aquele que tem os céus e a terra em suas mãos. Quem está dizendo essa palavra é aquele que não pode mentir, que não pode se enganar, que não pode blefar. É aquele que não conhece, que nunca mentiu, é aquele que é o Pai da verdade. E isso precisa fazer diferença para nós quando nós lemos. Espera aí, o meu Pai, aquele que me fez, Ele está me dizendo que Ele me sustém desde o meu nascimento. Ele está me dizendo que Ele me leva, Ele está me dizendo que Ele me traz sustentação, e Ele está me dizendo que Ele me salvará. Amém? Em Filipenses 1,6 diz: aquele que começou a boa obra nas vossas vidas, a completará, é fiel para completar. Amém? E o que isso deve trazer no nosso relacionamento do nosso Pai? Espera aí, eu não estou me relacionando com alguém que não está comprometido comigo. Eu estou me relacionando com alguém que está completamente comprometido comigo. Um dos pontos interessantes, que até a Samila falou no último dia, ali nos testemunhos, eu anotei porque me falou muito com o meu coração. Ela disse algo interessante. Ela falou: olha, um filho natural, para pensar, um filho natural, às vezes ele pode ser indesejado, não é? Às vezes um casal não está esperando e nasce um filho. Às vezes está ali, já teve 1, 2, 3, 4, né? Acho que agora já está bom, e acontece de vir o 5º filho. Não quer dizer que porque foi no SUS que ele deixa de ser menos ou mais amado. Mas o que eu estou dizendo é que nesse exemplo, um filho natural pode ser que não haja ali antes dele vir um desejo, uma busca. Agora, isso nunca acontece com um filho adotivo. Amém? Um filho adotivo, ele nunca deixa de ser desejado. Um filho adotivo, ele sempre é desejado. Para que um casal adote uma criança, eu não sei a fundo os trâmites,
mas eu sei que não é tão simples. Eu sei que ele precisa ir, ele precisa fazer entrevistas, ele precisa entrar numa fila, ele precisa dar a documentação, ele precisa ser ali examinado, ele precisa ser investigado para que ele possa adotar. Mas o que isso nos diz? Se nós somos filhos por adoção, e nós somos filhos por adoção de Deus, amados, nós não somos filhos por acidente de Deus, amém? Nós somos filhos desejados. Ele desejou te ter como filho. Gabriel, ele te desejou te ter como filho. E isso precisa mover o nosso coração. Ele desejou ter a gente, ele desejou uma nação santa para ele desejou individualmente a cada um de nós, e não só desejou, mas pagou o preço. E o que deve trazer tranquilidade ao nosso coração nesse relacionamento com o Pai, amados? Quando alguém adota uma criança, de quem é a responsabilidade por cuidar da criança adotada? Do pai. Amém? Quando alguém adota, pega lá uma criança no orfanato, olha, eu vou adotar, eu tenho aqui as características, eu sou um casal aqui, vou pegar essa criança. A quem o juiz concede a responsabilidade de cuidado sobre aquela vida, de nutrição sobre aquela vida, de zelo sobre aquela vida? Do pai. E nós que somos humanos, esperamos que esse pai seja responsável por cuidar desse filho. Os irmãos estão compreendendo? Quanto ao nosso cuidado e aquilo que recebemos de Deus, amados, a responsabilidade desse cuidado e desse amor é do Pai que nos adotou. Amém? É do Pai que te adotou. E você tem um Pai responsável, você tem um Pai fiel, você tem um Pai amoroso, você tem um Pai misericordioso, que diz na sua palavra, olha, eu te fiz, eu te levo, eu te sustento, eu te salvo. Amém? Esse é o caráter do nosso Pai, por isso nós podemos nos aproximar dele com o coração não temerosos, mas confiante. E o penúltimo ponto, que os irmãos já conhecem, mas esses dias eu comecei a pensar mais sobre ele. Esse Pai nos ama com amor real. João 3,16, nós conhecemos esse versículo, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não sei se eu pulei alguma parte do versículo, mas o que diz essa palavra? Que o Senhor te amou tanto, mas tanto, a ponto de entender que você não tinha condições para se chegar a Ele e assumir em si o sacrifício de abrir a porta da comunhão. Ele fez isso como? Enviando o seu Filho para morrer em nosso lugar. Amados, um Deus que envia um Filho para morrer em nosso lugar, para que haja relacionamento entre nós e Ele, não pode estar brincando quando diz que nos ama. Amém? O Deus que enviou o Filho dele por você, para ter relacionamento, para que se tornasse possível isso, sem que você fosse consumido, o Deus, até esse ponto de enviar o seu próprio Filho para morrer em teu lugar, e morrer uma morte difícil, morrer uma morte na cruz, morrer sendo humilhado, morrer sendo xingado, morrer sendo cuspido, morrer mesmo, sentir dores em suas mãos, dores fortes, ali em todo o seu corpo. Amados, esse Pai, Ele não pode estar de brincadeira quando Ele diz que te ama. Amém? Leve isso com você essa semana em nome de Jesus. Deus te ama de verdade, irmão. Amém? Deus te ama de verdade. Quando Deus te ama, Ele não está brincando de te amar. Quando Deus diz que te ama e que te perdoa, aquilo não é um conto de fadas, é a realidade. Ele pagou um preço real por isso. Jesus veio, o Verbo se fez carne, Ele habitou entre nós e de fato Ele morreu e ressuscitou. Por quê? Porque Deus te ama. Amém? Ele te ama de verdade, com amor real. E o último ponto, para a gente ficar mais tranquilo ainda a respeito de tudo isso, Malaquias 3:6 diz algo a respeito do atributo de Deus. E esse é um dos atributos que mais encheram o meu coração de alegria. Malaquias
é o último livro do Velho Testamento. Malaquias 3:6 diz: de fato, eu sou o Senhor, de fato, eu, o Senhor, não mudo. Repete para o teu irmão: o Senhor não muda. Por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Eu vou ler aqui Tiago 1:7, que diz, Tiago 1:17, que diz: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, que não muda como sombras inconstantes. Amados, esse atributo de Deus precisa sossegar o nosso coração na presença dele. Por quê? Porque nós mudamos. E aí eu falo, a gente tem que tomar cuidado para não confundir Deus com a gente. Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, amém? O homem caiu. A partir desse momento que ele caiu, ele está tentando criar Deus à sua imagem e semelhança. E a gente não pode cair nesse erro. Nós mudamos. Nós somos vulneráveis. Nós, nos nossos afetos, às vezes falhamos. Quantos aqui já passaram por situações onde em uma semana você está ali cheio de amores e cheio de amizade com uma pessoa, e na outra semana você se decepciona e o teu amor já não está lá, essas coisas? Quantos já passaram por isso aqui? Isso é normal. E por que é normal com a gente? Porque nós somos vulneráveis. Nós somos falhos, nós somos imperfeitos. É lógico que toda a nossa vida é numa prática de prosseguir, sendo cada vez mais semelhante a Jesus. Mas o que nós precisamos entender é que Deus não sofre desse mal. Amém? O Deus que é bom e faz o que é bom, daqui séculos, Ele vai continuar sendo bom e fazendo o que é bom. O Deus que escolheu a via da misericórdia, Ele vai continuar escolhendo a via da misericórdia. O Deus que faz o que é necessário vai continuar fazendo o que é necessário. O Deus que age apoiado em sua justiça vai continuar sendo perfeitamente justo. O Deus que faz com que as coisas cooperem para o nosso bem continuará a fazer. O Deus que tem o controle de todas as coisas continuará tendo. O Deus que nos conhece nos mínimos detalhes, mesmo os fios da nossa cabeça, continuará sabendo o número deles. O Deus que se comprometeu com o nosso cuidado é um pai responsável que cuida dos filhos que adota. Amém? Aleluia. O Deus que nos ama com amor real continuará nos amando com esse amor, como é que eu posso dizer? Violento, a ponto de levar o seu filho à cruz. E esses são alguns atributos do nosso Pai. Agora, para fechar, eu quero trazer aqui nessa noite uma reflexão e um estímulo. Eu faço a pergunta para os irmãos, me incluindo nela, tá? Por que a gente ainda teme tanto? Pensa comigo. Por que a gente, tem até um livro que eu peguei para ler, é um livro antigo. O título do livro é O Povo Mais Feliz da Terra. Muito bom esse livro, muito bem indicado. Mas por que a gente não é talvez o povo mais tranquilo da terra quanto à fé, quanto a descansar no Senhor? Por que nós temos ainda entre nós eu me incluo, tantos problemas causados pelas nossas emoções? Por que nós temos, eu coloquei aqui algumas questões, por que nós temos insônia? Por que nós acordamos no meio da noite às vezes preocupado? Por que nós temos gastrite? Por que nós temos úlcera? Por que nós temos às vezes taquicardia? Por que nós passamos por situações que denunciam que o nosso coração ainda não creu tanto assim na que a palavra diz? Porque é duas coisas que fazem a gente ter essa ansiedade: ou é a ignorância da gente não conhecer a palavra, a gente não conhece o nosso Deus na palavra, ou é incredulidade mesmo, porque a gente conhece o nosso Deus na palavra, mas ainda não descansou.
Por que muitos de nós têm problemas de pressão? Por que muitos de nós desconta toda a ansiedade que tem no que não deveria? E eu trago duas reflexões aqui para cooperar nesse caminho de conhecermos o Senhor, amém? Me perdoem, eu passei do tempo, mas vamos lá. Abra comigo em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17 diz sobre fé. E diz aqui: consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. A Bíblia diz que é o Espírito Santo que nos convence, né? Ele que traz arrependimento, Ele que traz fé. Nós cremos segundo a eficácia do poder de Deus. E o primeiro ponto, amados, que eu chego nessa reflexão é que nós precisamos urgentemente conhecer mais o Senhor através da Bíblia. Amém? Nós precisamos ouvir mais a palavra do que as notícias que nós temos ouvido ultimamente. Não estou aqui pregando alienação, mas eu estou aqui pregando que a palavra do Senhor, ela não cai de moda. A palavra do Senhor não precisa de atualização de iOS. A palavra do Senhor, ela é viva e eficaz e continua sendo até hoje, amém? Nós precisamos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Leiam mais a palavra. Pais, leiam a palavra de Deus na casa de vocês com os vossos filhos. Mães, leiam a palavra de Deus com os vossos filhos. Nós conhecemos ao Senhor conhecendo a palavra. Nós conhecemos os atributos de Deus conhecendo-os pela palavra. Eu trouxe aqui atributos do Senhor usando salmos. Nenhuma novidade para os irmãos, mas, amados, essas palavras aquecem o nosso coração e renovam a nossa fé. Amém? E o segundo ponto, para fechar, vamos abrir em Salmo 34, 8, que diz respeito não só a conhecermos a palavra do Senhor, mas nós também conhecermos o Senhor da palavra. Salmos 34, 8 diz: provai, vamos abrir lá, tem irmãos abrindo ainda. Provai e vede que o Senhor é bom. O segundo ponto que eu deixo para os irmãos aqui nessa reflexão e nesse encorajamento dos irmãos: amados, nada nos faz mais conhecer uma pessoa do que a gente andar com ela. Nada te faz mais conhecer um irmão do que você viajar com ele no final do ano. E o que é isso? É o fato de você conhecer por experimentar. Você conhece as peculiaridades de um irmão andando junto com ele. Se ele ronca, se ele não ronca, se ele come muito, se ele come pouco, se ele é rabugento quando acorda, se ele não é rabugento. Você conhece isso andando com ele. Da mesma forma, é o método que o Senhor colocou para nós conhecermos a Ele. Ou seja, não basta somente termos conhecimento teórico, cognitivo, não basta simplesmente nós decorarmos versículos, mas mais do que isso, o Senhor quer que a gente tenha um relacionamento de filhos com o Pai. Relacionamento de oração, relacionamento de jejum, relacionamento de reconhecer o Pai em todas as situações. Amém, amados? Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Conheçamos o Senhor, esforcemo-nos por conhecê-lo. Então eu quero deixar essa palavra de paternidade do Senhor sobre a igreja. E ao mesmo tempo eu quero deixar aqui um convite desse Pai. Amados, esse Pai que nos salvou, Ele é acessível. Amém? Esse Pai que te amou dessa forma, Ele está te esperando todos os dias, e diz a palavra que com ciúmes a tua comunhão com Ele. Amém?
Vamos colocar de pé. Vamos orar.